O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer, que poderei temer. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer, que poderei temer. Deus é minha luz, Deus é minha salvação. Deus é a nossa proteção. Deus é o nosso rochedo. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso libertador. Por isso, meu irmão, se nesse dia de hoje você amanheceu preocupado, preocupada, minha irmã, com alguma coisa, lembre-se que Deus é a nossa luz, que Deus é a nossa salvação e que nós não devemos temer a nada neste mundo se nós temos Deus em nosso coração. Se nós estamos próximos e próximas de Deus, nós não devemos temer. Portanto, se você estiver triste nesse momento, jogue a tristeza para lá, jogue a tristeza para fora. Tire ela de dentro de você. Peça ao nosso Deus, que é luz, que é proteção, que é rochedo, que é fortaleza, que é salvação para nós. Peça para que Deus afaste de você a tristeza, a angústia, os problemas, as dificuldades, o medo de viver. Porque Deus é muito bom, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Por isso, neste momento de silêncio, eu te convido a silenciar o coração, silenciar a mente, respirar profundamente, sentindo a presença de Deus, sentindo a presença do bom pastor. E se possível, nesse momento, se você está triste, se você está deprimida, se você está preocupada com alguma coisa, coloque-se nesse momento no colo de Deus. Sinta o cheiro de Deus e deixe que aos poucos Deus vai aliviando a sua preocupação, a sua dor, a sua angústia. E no colo de Deus, cante para Deus. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer, que poderei temer. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer, que poderei temer. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer, que poderei temer. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer, que poderei temer. E é nesse momento que nós já estamos conectados com Deus, que nós já sentimos esse cheiro gostoso de Deus e que com certeza o meu coração, o seu coração, o nosso coração já está mais aliviado e com essa certeza de que Deus nos escuta neste momento, nós queremos agora também colocar no colo de Deus pessoas que nós conhecemos e que nesse momento precisa também sentir, né, esse cheiro de Deus. Por isso agora nós vamos rezar pela Ana Gabriela. Nós vamos colocar no colo de Deus a Ana Gabriela, o Miguel Barros, a Lara, a Maria Rita. Queremos também colocar no colo de Deus a Tereza Bezerra e Vicele Bezerra, Luiz Carlos Brito Santana, o Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maruli, Orizina Maria Solange Oliveira,
Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra. Queremos também colocar no colo de Deus Cristina e Jorge e toda a família, também o seu Francisco, a Lourdinha, a Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Carla Graciene Silva Soposto, Francimar, do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, Cosme, a Neuza, lá do Piauí, Tiago Leite, Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene, do Pedro Raimundo, e Nilda, do Pedro Raimundo. Vamos também colocar no colo de Deus, para que também sinta esse cheiro de Deus, as pessoas que estão neste momento internadas nos diversos hospitais do mundo, as pessoas que estão nas UTIs, doentes em suas residências. Também vamos trazer presente os nossos idosos e idosas, com todos os cuidadores e cuidadoras. E como o colo de Deus é muito grande, vamos também colocar nesse colo de Deus todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, todas as pessoas que trabalham, do nosso trabalho, também as pessoas, lideranças, diversas lideranças das nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir agora, abrir a nossa Bíblia, Lucas capítulo 13, do versículo 31 ao 35. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, alguns fariseus se aproximaram e disseram a Jesus: deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: vão dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Eis que a casa de vocês ficará abandonada. Eu lhes digo, vocês não me verão mais, até que chegue o tempo em que vocês mesmos dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos acompanhando, o evangelho desses dias, sempre trazendo Lucas, e Jesus está caminhando para Jerusalém, lá onde ele vai sofrer, onde ele vai morrer e onde ele vai ressuscitar. E é interessante que tudo vai acontecendo no caminho, Tudo vai acontecendo no caminho. E aqui alguns fariseus, nós já sabemos que os fariseus não gostavam nem um pouco de Jesus, porque Jesus incomodava muito esse pessoal. Porque para esse pessoal, eles eram detentores da salvação, porém, muita gente era excluída, não fazia parte, ou seja, não tinha o direito, à salvação na cabeça dos fariseus, das lideranças religiosas, e por isso eles vão, aqui aparece como se eles quisessem ser bom com Jesus. E eles vão se aproximar de Jesus e vão dizer: deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Ou seja, eles estão avisando a Jesus
que Jesus deve ir embora, Jesus não deve ir jamais para Jerusalém, porque Herodes pode matar ou quer matar Jesus. E aí é interessante, porque eu acredito muito que os evangelhos vai fazendo a gente desconstruir algumas imagens que a gente tem de Jesus, que a gente tem de Deus. Jesus simplesmente vai dizer para os fariseus, né? Vão dizer, assim como vocês vieram, né? Vieram pedir para que eu vá embora, agora vocês vão ser os meus missionários, né? Os meus mensageiros. Vão dizer a essa raposa, olha só a palavra que Jesus diz, né? Vão dizer a essa raposa: eu expulso o demônio, eu faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Ou seja, Herodes não vai jamais atrapalhar a missão de Jesus. Jesus não permite de maneira nenhuma que um homem, Herodes, atrapalhe a sua missão. Por isso Jesus é firme. Por isso Jesus é firme. Porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus, mas Jesus veio para fazer a vontade de Deus e não de um homem, né? De um homem como Herodes. E aí Jesus, por isso Jesus vai mandar esse recado. Vai dizer aquela raposa. Veja só o palavreado de Jesus. Certamente ele deveria estar já irritado, né? Sobretudo com os fariseus que se fazem, né, que se dizem bonzinhos, ou se querem fazer ele de bonzinhos, né, ou se fazem bonzinho para se aproximar de Jesus e para dizer assim, olha, eu me preocupo com o Senhor, quando na realidade a gente sabe que eles não se preocupavam coisa nenhuma com Jesus. E aí Jesus é muito esperto, sabido, inteligente, né? E aí ele vai dizer, vão dizer essa raposa velha que eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar, eu vou fazer cura, eu vou ajudar as pessoas e vou fazer isso hoje, amanhã e no terceiro dia, aí sim, no terceiro dia eu vou terminar o meu trabalho, não porque Herodes quer que eu termine, né? Mas é porque é missão, é a minha missão. E depois ele vai dizer assim, ó, entretanto preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. E aí Jesus, nós já sabemos da história que Jesus realmente vai para Jerusalém e lá sim ele vai ser crucificado e morto e também ressuscitar. E depois Jesus vai olhar, né, para Jerusalém e aí ele vai dizer, né, na verdade ele está já aqui profetizando, ele vai dizer Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, né, e mata todos aqueles que foram enviados, né? Quantas pessoas morreram, né? Em Jerusalém, os enviados, os profetas, né? Tantas pessoas morreram por causa do reino de Deus. Quantas pessoas, missionários e missionárias que foram enviadas para libertar, para ensinar o povo e muitos não quiseram, né? Nem ouvir e aí mataram, né? Os profetas. E aí Jesus vai dizer, olha, você ficará abandonada, né? Você ficará abandonada. Jesus está dizendo ali, ele está dizendo assim, olha, se vocês não me acolhem, uma hora vocês vão ficar abandonadas. Você está falando com a cidade, né? E aí quando Jesus fala com a cidade, é claro, Jesus está falando com todas as pessoas que moram nela, né? Porque Jesus já está aqui já falando da sua morte, né? Da sua morte. Por isso ela ficará abandonada. Aí diz assim, até que chegue o tempo em que vocês mesmos dirão, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É engraçado, né, que hoje nós usamos muito, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? Então, a Jerusalém não acolheu Jesus como o Messias. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós também não acolhemos Jesus como nosso Messias, né? Como nosso pastor. E aí, muitas vezes é mais fácil, não sei se conveniente também, seguir ouvir as vozes dos pastores terrenos, né? Tantos pastores que tem por aí que se diz, né? Ou que quer ser como Jesus, e aí a gente fica meio confuso e não sabe a quem seguir.
Seguir Jesus, a gente já viu ontem, né? Precisamos, para seguir Jesus, é necessário entrar pela portinha estreita, né? Para seguir Jesus, precisa entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Agora, se eu quero seguir homens e mulheres de carne e osso, humano, aí é diferente. Aí pode ir pela porta larga mesmo, né? Mas eu penso que ninguém quer seguir, ninguém quer entrar, acredito eu, entrar por essa porta larga, porque a gente depois vai bater lá no céu e Jesus vai dizer, olha, eu não te conheço. E aí é muito triste, né, gente? Porque a nossa passagem por aqui, né, por esse mundo, por essa terra, ela é muito passageira. Porém, lá a vida é eterna, né? Para sempre, amém. Por isso que a gente precisa trabalhar bem agora, já, para que a gente possa chegar no céu, bater na porta e Deus, ao abrir, dizer, São Pedro, né, que primeiro abre, segundo a tradição cristã, né? Aí a gente chegar na porta, bate e aí ele dizer, pode entrar, fique à vontade, seja bem-vindo, olha que acolhida boa, né? Do contrário, se a gente não fizer tudo direitinho aqui na terra, né? Tudo direitinho no sentido de ouvir a palavra, nós acabamos de ouvir a palavra e depois a gente colocar na prática. É difícil? Não é tão difícil, né? É difícil, mas não é difícil, porque eu posso ouvir a palavra e depois eu colocá-la em prática, sobretudo quando eu acolho o meu irmão, quando eu escuto a palavra, quando eu vou à missa, quando eu comungo, e ao sair dali eu preciso realmente também comungar. Quando eu comungo o corpo de Cristo, eu preciso comungar também o meu irmão, né? Eu preciso comungar na vida do meu irmão, ou seja, cuidar da vida do meu irmão e da minha irmã, sobretudo daqueles e daquelas que não têm voz e nem vez, que são injustiçadas. E nós sabemos que tem muita gente injustiçada, tem muita gente que precisa de nós. Esses dias, minha sobrinha, ela levou o filho dela no médico, ele tem 16 anos, e ele estava vomitando muito, muito, já fazia 2 dias, estava muito fraco. E ali chegou 6 horas da manhã, e quando vieram atender, já era 10h45, o menino já estava muito fraquinho. E ela diz assim, que assim sabe, é um descaso da saúde pública. Isso aqui em Petrolina, viu? E eu sei que parece que não é diferente em outras cidades, né? E o descaso é muito grande, né? E eu dizia para ela assim, olha, se você precisava ter gritado, porque você estudou, você sabe falar muito bem, porque ela, né, muito inteligente e tudo, precisa gritar. Ela disse, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia pagar um plano de saúde para os meus filhos. Aí eu disse assim, pois é, mas se a gente não vai lá, se a gente não fala, se a gente não reivindica, tem muitas pessoas que não podem fazer isso, que não dá conta de fazer isso, porque não sabe nem a quem procurar, não sabe nem reivindicar os seus direitos. Então, eu preciso falar não só em meu nome, mas no nome também do meu irmão e da minha irmã. E quem me conhece sabe que quando eu vou aqui nos postos de saúde, se não me atendem, eu vou em busca dos meus direitos. Eu não quero nem saber, certo? Eu acho que a gente precisa cobrar mais. E quando eu cobro, né, eu estou também falando em nome do meu irmão e da minha irmã que não tem condições de cobrar, que já não consegue ou não entende muito. E nós sabemos que tem muita gente por ali. Quando eu falo, eu não falo só para minha mãe. Quando eu busco o meu direito, não é só para minha mãe, não é só para mim, mas é também para todas as pessoas que têm direito e que não sabem que têm direito, sabe? E aí a gente precisa reivindicar, a gente precisa brigar mesmo. E quando eu brigo, e quando eu luto, não é só para mim, mas é também para o meu irmão e para a minha irmã. Isso é ser profeta, gente. Isso é ser profeta. É não calar, não se calar diante das injustiças. Jesus jamais se calou diante das injustiças. Tanto é que ele vai chamar Herodes de raposa velha. De raposa velha. Portanto, ele era também firme nas decisões dele, né? Ele também era firme. E jamais ele deixou que ninguém atrapalhasse a sua missão. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele fez a vontade do Pai até o fim, né? Ele fez a vontade do Pai até o fim. Também nós, como seguidoras e seguidores de Jesus, precisamos fazer a vontade do Pai. E só a do Pai. E de mais
ninguém, né? Fazer só a vontade do Pai. Porque a gente, muitas vezes, nós corremos atrás de homens e mulheres, e isso a gente chama de idolatria. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça de sermos firmes na fé, e que a gente possa realmente lutar pelos nossos direitos e pelos direitos dos menos favorecidos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.